Hello, meus alunos queridos. A gente vai continuar nosso assunto aqui sobre futuro com will, ou popularmente chamado de futuro simples, gente, tá? A gente já viu na aula anterior a forma afirmativa do futuro com will. Agora a gente vai ver as duas outras formas do tempo verbal futuro simples, que é a forma negativa e interrogativa, tá bom? Fazer uma breve lembrança aqui do futuro simples. Lembrando que é o futuro simples, que expressa algo que está acontecendo simultaneamente, ok? Aí ele tem essa construção aqui que vem com o sujeito, sempre tem, e vem essa construção will, por isso que é futuro com will, antes do verbo principal. Pronto, é assim que se faz a forma afirmativa, tá bom? Aí só lembrando que ele tem algumas particularidades. Existe a forma contraída dele, que quando ele vai contrair com o sujeito, o will, I will fica I will, ou seja, o W vai embora e você junta os dois L com o apóstrofo junto com o sujeito. Então é basicamente isso, né? Isso aqui foi o tema da nossa primeira aula, não vou lembrar aqui não. E hoje aqui já estamos com o nosso primeiro tema da nossa aula de hoje, que é a forma negativa. Tá bom? Forma negativa e forma interrogativa. Primeiro vamos ver a forma negativa. Lembrando que é um tempo muito simples e muito tranquilo, muito facinho. A diferença da negativa para a interrogativa, gente, a única coisa que você vai fazer é acrescentar um not ao lado do will, ok? Então é só isso que você vai fazer. Vamos fazer aqui a leitura aqui. A forma negativa do futuro simples forma-se acrescentando um not, que eu acabei de dizer para vocês. Após o auxiliar modal will, ou seja, após o will você vai colocar o not. Ou seja, fica will not. Lembrando que logo depois do sujeito vem o will not. É só isso que vai mudar, acrescentar o not depois do will. E o verbo principal permanece no infinitivo sem o to, ou seja, o verbo principal permanece da sua forma normal. E aí tem aqui, esse aqui é que você tem que aprender, tá? Lembra que sempre vem um sujeito, logo após o sujeito, aí você vai fazer a negativa junto com o auxiliar will. Will not, e aí o verbo principal sem o to. Colocando isso no exemplo, fica assim, ó. O sujeito aqui é I will not celebrate my birthday next week. Ou seja, eu não comemorei meu aniversário neste ano. Eu coloquei a tradução ano que vem, mas não é neste ano, tá? Next week. Então, o que você precisa saber é só dessa construção. Veja que eu destaquei até pelas cores. O sujeito aqui é I, e logo depois vem o auxiliar com negativa e o verbo principal, tá bom? Aí o que é que vocês têm que prestar atenção? É porque na forma negativa a gente tem a forma contraída, que vocês vão ver bastante. Que é a forma contraída. Sempre que você vê um nome contraído, é junção de duas coisas, ou seja, tu vai unir duas coisas. Tu vai unir esse auxiliar will mais o not. E aí ele vai mudar um pouquinho, diferente dos outros lá que não mudava tanto, esse daqui vai mudar um pouquinho. O I vai se perder e vai deixar o O, vai trocar de lugar com o N, ficando o ONT, perceba. O Ozinho do NOT estava aqui, né? Ele vem para antes, então fica o ONT, ok? Só isso daqui, porque você pode ver frases, você vai ver muito em música, em diálogos, a pessoa negando alguma coisa relacionada ao futuro dessa forma. Não falando o will not, mas o want. Professor, é errado eu falar o will not, é errado eu colocar o will not nas atividades, não é errado. É simplesmente um acréscimo a mais, porque você pode precisar saber errado das formas, tá bom? Então aqui, ó, Rachel won't come, Raquel não virá. He won't go with. Perceba que ele tem a mesma construção. Primeiro está vindo o sujeito, tá? Que aqui é Raquel. Depois o auxiliar contraído com o not. E depois o verbo aqui destacado em vez, tá bom? Aqui da mesma forma, o sujeito aqui quem é? He won't go. Aqui o go é o nosso verbo. E o resto é complemento. Bacana? É isso aí, gente. A forma negativa é só isso aí que vocês precisam saber. Acrescentar um not logo após o auxiliar. E saber que existe a sua forma contraída, ok? A sua forma negativa, a forma interrogativa também não tem muita diferença. Da mesma forma que vocês estudaram os outros tempos verbais, é do mesmo jeito. O que é que vai mudar? É só mesmo a pessoa que é envolvida. O que é que quer dizer isso? O will aqui, né, o auxiliar, fala do futuro. E você sabe que sempre que é relacionado à forma interrogativa é o quê? Alguém vai lá para o início da frase, troca de lugar com o sujeito, pois quem vai trocar com o sujeito agora é o will, ok? Pronto. Na forma interrogativa do simple future, ou seja, futuro simples, o auxiliar modal will, tá vendo ele aqui? Ele posiciona-se, ou seja, ele vai ser escrito
antes do sujeito, ou seja, ele vai lá para o início da frase. É exatamente isso que está dizendo aqui. O verbo principal vai permanecer da mesma forma. Então perceba, a construção aqui agora vem quem? Com o will no início, o sujeito trocou de lugar com ele, vem logo em seguida, e o restante é o verbo principal, e o restante é complemento. Perceba, lá na afirmativa era o quê? He will travel abroad. E agora? Ficou como? Will be. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pergunta agora, ok? Estou fazendo uma pergunta, então automaticamente o will veio para o início. E aqui está o verbo principal. Will he travel abroad? Ele viajará para o exterior. Se fosse na forma afirmativa, ficaria he will. Perceba que eles trocaram de lugar. Por quê? E uma coisa muito importante que eu sempre falo para todos os tempos verbais, que as pessoas acabam esquecendo. O sinal de interrogação é muito importante, porque senão não vai ficar uma pergunta, gente. Precisa do sinal de interrogação, ok? Aí aqui, continuando. Will they buy a new house? Eles comprarão uma casa nova? Uma pergunta. Aqui, will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? Uma pergunta, tá? Então perceba, eu destaquei aqui bem claramente, por cores diferentes, lembrando que o que está em verde aqui é o verbo principal, o que está em azul é o sujeito e o que está no início é o auxiliar do futuro, que nós chamamos de will. Ok? Era isso daí que eu tinha para mostrar para vocês. É bem simples a forma negativa e interrogativa. E eu, para terminar minha aula aqui, eu trouxe para vocês um resumex das 3 formas com o mesmo exemplo para vocês notarem a diferença. Ó. Positivo aqui quer dizer o quê? Forma afirmativa, né, gente? Ó, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, o auxiliar will fica logo após o sujeito e depois o verbo principal. Na negativa, qual que muda? Olha, perceba aqui, só acréscimo do not. E na forma interrogativa, o auxiliar will troca de lugar com o sujeito. Perceba que para as 3 formas aqui estão o mesmo exemplo, ok? E agora é com vocês. Vocês têm que rever essa aula aqui várias vezes, que você não erra mais toda vez que você ouvir falar sobre futuro com will ou o futuro simples, tá certo, galera? Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Senhor, bye bye, girls. Até a próxima aula.